Hoje no Vida em Conexão você vai conhecer um pouco da história da juíza Vanessa Vignoli. Como ela chegou até lá? Como ela conseguiu alcançar este sonho? Atravessou obstáculos, passou por dificuldades, por perdas, mas ela não desistiu e ela conseguiu alcançar. Você confere agora. Oi Vanessa, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer te receber aqui no programa Vida em Conexão. E você tem uma história que é uma história até comum no sentido de que você foi uma menina que passou por alguns problemas na sua infância e adolescência, conseguiu superar e realizou um grande sonho profissional seu, que é se tornar juíza. E aí me conta um pouco da sua infância. Você nasceu em Goiânia e teve uma infância um pouco tumultuada. Como é que foi isso para você? Sim, a minha família é de Goiânia, né? Todos, a maioria deles moram lá. E a minha família sempre foi assim uma família um pouco desestruturada, porque o meu pai era um pai ausente e a minha mãe, ela sempre foi aquela mãe como meio mãe, pai, e sempre fez de tudo para que os filhos estudassem, né, se formassem. E aí um momento muito difícil foi quando a gente foi numa escola lá em Goiânia e minha mãe chegou lá e falou assim: olha, minha filha ela é muito inteligente, mãe, né? Minha filha é muito inteligente, mas a gente não tem condição de pagar a escola. E minha mãe pediu uma bolsa. E a diretora falou: olha, não tem como, a gente não faz esse trabalho de dar bolsa integral, e cobrou R$100 a mensalidade do cursinho. Aí minha mãe olhou, ganhava 600, imagina, R$100 era muito dinheiro, né? Isso em 2002, por aí. Aí ela pegou e falou: então tá bom, obrigada. Aí a gente saiu da escola e esse dia, assim, eu nunca vou esquecer, a gente sentou assim no meio-fio. Ela falou assim: poxa, R$100, você não vai conseguir estudar, porque é muito caro. Aí eu falei: poxa, mãe, mas eu quero estudar, eu quero alcançar o meu sonho, que é fazer direito, que é prestar o concurso, né? Aí ela olhou e falou: não, vamos voltar lá e a gente vai dar um jeito. Vou falar com a sua avó, nem que eu fale com o seu pai de novo. Aí a mãe, nessa hora, tenta resolver, né? Tenta tudo. Aí ela voltou e falou com a diretora, falou: não, ela vai estudar. E aí, quando saiu o resultado do vestibular, eu era a única aprovada da escola inteira na USP. Nossa. Conta um pouco pra gente como tudo aconteceu até você passar no concurso. Eu me formei em 2006, me casei, aí eu já era advogada, me casei, conheci meu marido na igreja, né? Em 2008 nos casamos, né? E eu lembro que um dia o bispo Rodovalho estava lá na igreja, né, em São Paulo, e ele falou: olha, você vai vir aqui no altar e você vai orar, assim, pelo que mais deseja o seu coração. Foi muito marcante esse dia. E aí eu fui lá na frente e falei: Deus, o que eu mais quero é ser juíza, mas eu não sei por onde começar. E aí foi quando eu tive a ideia: bom, se eu deixar de trabalhar, eu vou conseguir estudar. Mas aí o Tiago olhava: poxa, a gente tem as contas para pagar, né? O seu salário é um salário bom, ajuda em casa. Mas Deus falou muito forte no meu coração: deixa de trabalhar e vai estudar. Vai ter que reduzir muita coisa, viagem não vai ter mais, padrão alto, reduzir. Sim, claro. Mas na vida tudo é assim, né? Isso. Eu acho que é até bom você citar isso, porque as pessoas têm uma ideia irreal de que todo mundo consegue alguma coisa sem abrir mão de outra. É impossível. E aí você tomou essa decisão, você parou de trabalhar para estudar. Sim. E aí, quando você teve uma, vamos dizer, uma doença, mas você teve uma crise muito grande, uma crise muito grave, na verdade, na coluna, e isso te impossibilitou de outras coisas. E quando isso aconteceu? Quando foi em janeiro de 2014, eu tive um problema muito grave na coluna, na lombar. O disco da coluna inflamou e de uma tal forma que eu não conseguia nem sentar e nem andar. Eu sentava 10 minutos, doía muito, 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 muito. Essa dor, essa crise foi bem no meio do concurso. E isso foi em janeiro. E a primeira fase do concurso que eu passei era em março. Ah, entendi. Então eu estava como se fosse uma maratona, uma Olimpíadas, vai. O atleta está ali, se ele deixar de treinar um mês, 2 anos, ele não vai conseguir. Uma semana, na verdade, já muda a performance, né? E aí eu falava: Deus, eu preciso estar bem para essa prova. E foi a prova, o concurso que eu passei foi em Minas Gerais. E eu lembro que a primeira fase eram 5 horas de prova. E eu tomei uma injeção antes de fazer a prova e a coluna queria doer no meio da prova e aquela luta contra o tempo. E eu olhava para aquela prova e falava: Deus, eu preciso passar. E aí saiu o resultado da primeira fase, eu estava na segunda.
E também provas muito demoradas, 4 horas, né? Nossa. A segunda e a terceira fase. E a terceira fase é a fase assim mais difícil, que é uma sentença, né? Eles te dão um caso e você faz a sentença em 4 horas. Então, imagina, fazer uma sentença em 4 horas é algo absurdo, assim. E aí, quando você recebeu o resultado, como é que foi a sua reação? E aí, como foi a sua vida a partir daí, assim? Teve o resultado da terceira fase e eu fui para a última fase, que é a fase, chama oral, né? É o momento que os examinadores perguntam oralmente, a plateia toda assistindo. E fiz essa última fase, e aí quando o resultado saiu na semana seguinte, isso foi em 2014. Muito linda a sua história, Vanessa. Eu acho que é uma história de superação, de ânimo, né? De que tudo pode se resolver, né? Que não existe um sonho impossível, de que não existe nada, nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma doença que possa tirar você do seu foco se você realmente souber o que você quer, né? E correr atrás do seu sonho, como você mesmo falou. Então, eu queria muito agradecer a sua presença. Obrigada. Eu queria muito agradecer a sua presença que esteve com a gente hoje aqui no programa. A gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus.